Glória a Deus. Eu quero pedir sua gentileza que abra a sua Bíblia no livro de Efésios, por favor. Capítulo 6. Aleluia. Obrigado, irmão. Quando você dá glória aí, o nome do Senhor é glorificado. A partir do verso de número 10. Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos repetir o verso 10, mesmo tendo diferença de tradução? Quanto ao mais, sede fortalecidos. Só as mulheres. Quanto ao mais, os homens. Quanto ao mais, todos juntos. Quanto ao mais, está aqui um pedido, irmãos, registrado nas Escrituras, que nós temos que fazer: nos fortalecer em Deus e na força do seu poder. É isso que eu preciso e você precisa entender hoje de manhã. O nosso sucesso, a nossa vitória está estritamente ligada a Deus. Quanto mais eu me fortaleço nele e no seu poder, mais eu tenho vitória nessa terra. Esse verso está no meu coração, eu recitei 2 vezes hoje de manhã no momento da oração, que o apóstolo Paulo também declarou: a nossa suficiência, diga suficiência, vem de Deus. Ela não vem de mim mesmo, do que eu sei, do que eu tenho. A nossa suficiência vem de Deus. Se vem dele, logo eu preciso me fortalecer nele e na força do seu poder. Por favor, feche os seus olhos e ore em cima disso. Senhor, me ensine a me fortalecer em Ti, na força do Seu poder, a buscá-lo, a usar as armas, a usar o que o Senhor criou, para que eu pudesse me tornar mais do que vencedor em Cristo Jesus. Me capacita, me orienta, abre o meu entendimento, abre os meus olhos, me faça andar altaneiramente nesse mundo, me faça, Pai, usar a autoridade do Teu nome. Comece orando em nome de Jesus, declarando essas coisas sobre a sua vida. Oh Espírito Santo, abre o nosso entendimento, como nós precisamos ser sensíveis à Tua voz. Tua palavra declara: se hoje, não é amanhã, não foi ontem, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Abre o nosso coração e o nosso entendimento, a fim de que a Tua palavra seja plantada e produza frutos a 100 por 1, em nome do Senhor Jesus. Frutos a 100 por 1, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que eu oro e agradeço no nome poderoso de Jesus. Todos digam amém. Eu gosto muito, mas muito mesmo dessa passagem, porque ela nos dá literalmente uma ideia do que eu e você estamos vivendo hoje, atualmente nesse mundo. A Bíblia diz, irmãos, o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, a força e a operação de Satanás e de seus comandados é muito, mas muito grande. Se o mundo está sendo orquestrado e dirigido pelo príncipe da potestade do ar, que outrora eu e você éramos guiados, a Bíblia diz que antes de nós aceitarmos Jesus, eu e você éramos guiados pelo príncipe da potestade do ar. Éramos guiados por ele, ou seja,
quem não está em Deus ou em Jesus, ainda continua sendo guiado pelo príncipe da potestade do ar. Amém, irmãos? Porque nós deixamos de ser, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz que o Senhor, falando de Jesus, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas nós estávamos onde? No império das trevas, irmãos, pois nós éramos guiados pelo príncipe da potestade do ar. Por isso que muitos adulteravam, mentiam, roubavam, enganavam, faziam tudo o que não era para se fazer, porque não tinham noção, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vos resplandecesse a luz do evangelho da glória de Deus. Satanás cega o entendimento das pessoas, para que elas não entendam o que estão fazendo, se está certo ou errado. Todo mundo acha natural adulterar, ser infiel, roubar, levar vantagem, aceitar suborno, mentir. Tudo isso fruto do Deus desse século nesse mundo, amém, irmãos? Mas existem algumas coisas que eu e você precisamos saber. Por isso o tema de hoje é segredos que todo crente precisa saber. Vamos repetir juntos: segredos que todo crente precisa saber. É engraçado que quando nós lemos essa passagem, nós precisamos nos lembrar de algumas coisas. 2 erros primários cometemos muitas vezes, não considerando essa e outras passagens. Quais são esses erros primários que muitas vezes eu e você cometemos? Damos excessivamente valor ao que Satanás anda fazendo. Tudo é o diabo, tudo é o capeta, foi ele, é Satanás, é ele que está fazendo, é ele que trouxe, ele que está dirigindo, ele isso, ele aquilo outro. Excessivamente, muitos falam só em Satanás e esquecem que Deus é Deus e não há outro além dele. Que fique claro hoje de manhã, irmão, Deus não está ganhando as nossas batalhas no último minuto do jogo ou na prorrogação. A minha e a sua vitória já está declarada antes da fundação do mundo. Antes. As nossas vitórias não são ganhas no último minuto ou no último segundo, não. Já está declarada a minha vitória, pois a Bíblia diz: eu e você somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Mas muitas vezes enfatizamos excessivamente a ação de Satanás e dos seus demônios. Por outro lado, existe também um outro erro muito primário: ignorar a ação de Satanás. Não tudo é natural. Esse negócio de demônio é conversa. Não existe isso. Existem pessoas más, existem pessoas ruins. Irmãos, eu quero ler um texto da Bíblia hoje de manhã para você, que vai derrubar esse seu conceito humanista. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Quem disse isso? Paulo. Ele está dizendo: nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás, que ele existe e está fazendo guerra contra nós. Que essa guerra, essa luta é real e não é contra homens. A Bíblia diz: a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Então você não pode mais exercer esse erro primário de achar que tudo é humano, é natural, é assim mesmo, as coisas são assim, acontece naturalmente. Não! Nenhum e outro estão corretos. Você ignorar os desígnios de Satanás ou enfatizá-los excessivamente. Então, o que eu e você precisamos fazer? Primeiro, enquanto você viver, haverá um adversário que vai se opor a você. Diga amém. É absolutamente necessário aprender a batalhar espiritualmente contra as forças espirituais do mal.
você precisa entender, irmãos, que você está incluído, envolvido, alistado nesse exército. Quando você entra para o time de Deus, quando você faz parte da filiação desse Deus, automaticamente você está incluído nessa batalha, querendo ou não, achando bom ou não, você já está envolvido diretamente nessa guerra. Eu quero citar algumas coisas para você não ter dúvida que essa guerra é real, ela existe e eu e você fazemos parte. A Bíblia fala de uma passagem inteirinha envolvendo Jesus Cristo de Nazaré, o meu e o seu Senhor, diretamente contra Satanás. No livro de Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 1, a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito de Deus, não fui eu, não foi você, não foi o inferno quem levou Jesus ao deserto. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo, levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto, o tentador se apresenta a ele face a face. Ele não mandou emissários, um demônio de menor categoria, de hierarquia inferior. O próprio Lúcifer, o próprio Satanás se apresentou a Jesus, dizendo: então, se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ele sabia quem era Jesus, irmão. Mande que essas pedras se transformem em pães. Cuidado, quero fazer um parêntese aqui. Cuidado com a necessidade de autoafirmação. Querer provar para os outros que você é isso ou aquilo outro. Querer mostrar que você tem ou deixou de ter. Cuidado, irmão. Satanás disse: então, se tu és de fato o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, mostre que tu és o Filho de Deus, mostre que tu tens poder. Você não é o Filho de Deus, não anda dizendo que é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas olha a resposta de quem sabe quem é Deus e quem Ele é. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso? Existe um adversário nesse momento em que eu estou aqui e você aí. Pensa que ele parou, ele leva Jesus a um pináculo, a um lugar muito alto. E lhe apresenta os reinos desse mundo e a glória deles. Tem muita coisa boa nesse mundo, tem ou não tem, irmão? Você não pode ignorar isso. Você não pode fechar os olhos para as coisas boas que o próprio Deus criou. E Satanás leva ele para esse pináculo, esse lugar muito alto do monte e diz: se você se prostrar e me adorar, tudo isso será teu. Eu posso te dar. Tudo vai ser teu. Cuidado com as propostas do diabo, irmão. Para poder lhe fazer prosperar um pouquinho a mais que não é prosperidade. Para lhe dar vantagem em uma situação que depois será uma grande desvantagem. Se você se ajoelhar hoje e me adorar, eu vou te dar tudo isso. A glória desses reinos todos serão suas. O que Jesus disse? Ao Senhor teu Deus adorarás, e apenas a Ele prestarás culto. Só adore a Deus, irmão. Só adore a Deus. E só preste culto a Ele. Depois que o capeta, o linguarudo, o chifrudo, vê que não tem com Jesus, a Bíblia diz que ele vai embora e os anjos passam a servir Jesus. Eu quero profetizar, depois da sua luta, os anjos de Deus virão e te servirão de tudo aquilo que você precisa e tem necessidade. Vai vir
Anjos de Deus vai vir em seu socorro. Sabe por quê, irmãos? Diz a Bíblia: o Senhor dará ordem aos seus anjos. Não é você, é Ele. O Senhor dará ordem aos seus anjos para vir em seu socorro e dar o livramento que você precisa. Por isso, o nosso Deus, o meu e o seu, não dorme e nem dormitará aquele que nos guarda. Fico maravilhado, a gente está dormindo e Deus acordado, tucalhando as nossas vidas, guardando, protegendo, daqui e dali. Você não pega, você não toca, aqui você não vai. Porque Ele não dorme, irmãos. A Bíblia diz que ao meu e ao seu redor está o anjo do Senhor, e ao nosso derredor o demônio. Mas ao meu e o seu está quem? O nosso Deus, o nosso Senhor, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Então, nunca esqueça, existe um adversário, irmão. Ele está tentando destruir, minar sua fé, sua confiança, seu ânimo, seu casamento, seus relacionamentos, sua vida financeira. Lute contra isso quando você identificar. Segundo, você deve aprender que Satanás é seu único inimigo de verdade. Diga à pessoa que está ao seu lado: Satanás é o seu único inimigo de verdade. Cuidado para você não confundir as coisas. Demônios e pessoas são duas coisas distintas uma da outra. A categoria de demônios é uma e a categoria de pessoas é outra. Quando você tem isso bem exemplificado na sua vida, bem claro na sua visão, você vai enfrentar muito menos problema. Quando você sabe que existe um ser espiritual atrás de alguma outra situação, de uma ou outra pessoa querendo atingir você ou a sua família ou os seus bens. Eu já disse aqui, irmão, o inimigo levanta-se muito contra velhos e crianças. De vez em quando meu filho menor fica lá sem conversar nada. Ele é muito falante, conversador, gosta de brincar, de falar e tudo, e ele fica na dele. Falei: João, o que foi que você está quietinho? Falei: não, nada não. E ele está lá, fica no quarto dele, deitado. Aí passa mais um pouco, eu falo: João, e aí meu filho, tudo bem? Tudo bem, pai. E ele fica na dele. Aí a mãe dele já viu isso diversas vezes. Eu saio de onde eu estou, vou lá, ponho a mão na cabeça dele: espírito opressor, você não tem poder aqui. Esse menino foi consagrado, ele é de Jesus, ele foi escolhido pelo Senhor. Toda a opressão, eu declaro agora, sai na autoridade, no poder do nome de Jesus. 5 minutos depois, ele está chutando bola, está correndo, está brincando. Eu falei: agora para um pouco, agora vem o domínio do Espírito. Muda radicalmente. Minha esposa é testemunha ou não? João, é verdade ou não? Olha lá. Muda, porque eu sei que não é natural dele, e às vezes o demônio tenta oprimi-lo, me oprimir. De vez em quando eu estou lá triste por uma situação ou outra, lá vem minha esposa cantando com a musiquinha lá, fingindo que põe a mão na minha cabeça. Eu falei: tu está orando por mim, né? Falou: se tu não quiser eu não oro. Eu falei: pode. Aí fica lá orando. Eu falei: deixa eu pelo menos ouvir. Falei: não, meu bem, deixa eu fazer a minha oração. Eu falei: quero ouvir. Espírito de opressão. Aí eu abro os olhos desse tamanho. Eu falei: está amarrado. Ao mesmo tempo, eu deixo ela orar por mim. Outro dia eu acordei tão oprimido. Falei: hoje eu não saio desse quarto. Abaixa a persiana, tudo. E deu 11 horas, deu meio-dia. Daqui a pouco ela entrou: posso orar? Eu falei: aqui não. Pensa no nível de opressão. E ela saiu, daqui a pouco voltou: posso orar? Eu falei: não dói? Eu falei: ora. Ela botou a mão aqui no meu abdômen. Espírito maligno de tristeza, eu te ordeno, vá embora. Todo espírito contrário de Deus na vida do meu marido, saia na autoridade que há no poder do nome de Jesus. E orou. Irmão,
10 minutos depois, eu mesmo levantei da cama, abri a janela, abri a persiana, almocei. Eu falei, agora nós vamos sair. Melhorei. Satanás é o nosso único inimigo. E você é isso, você é chato, você... Não, irmão. Espera aí, existe chatura, existe opressão. Mas você nunca pode se levantar diretamente contra uma pessoa. Você não pode ser usado pelo inimigo para ferir mais ainda aquela pessoa. Identifique. É problema emocional, psíquico. Ou existe o dedinho, a patinha, a garrinha de Satanás por trás desse problema no meu filho, no meu marido, no meu avô, na minha avó, na minha família? Ele é o meu único inimigo. Diga, Satanás é o meu único inimigo. Terceira coisa, sua suficiência não está em você. Você é quem luta, mas a força é a direção que nós precisamos, sempre virá de Deus. Estratégias sempre virão da parte de Deus. Não importa o nível de luta e de batalha que você esteja vivendo, recorra a Ele. Senhor, qual é a estratégia para essa situação? O que tu queres que eu faça diante desse problema? Um dia, Deus me falou, dê 7 voltas em volta da igreja. Falei, vou pegar aqui dentro e para ninguém ver, eu vou dar a volta aqui dentro. Aí Deus falou, do lado de fora. Eu falei, como assim do lado de fora? As pessoas vão achar que eu estou doido. E o pastor ficou doido, cheirou cola. Imagine me ver 7 vezes andando. Esse cara já passou aqui 2, 3, 4, 5. Deus falou do lado de fora. Aí um dia eu e minha esposa saímos de casa e viemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falei, Senhor, está feito. E Deus disse, agora veja os livramentos que eu vou operar a partir de hoje pela sua obediência. Pensa que estratégia, irmão, é só para derrubar muro? Às vezes é para testar nossa obediência. Talvez a maior estratégia seja obedecer a Deus. Porque a nossa suficiência vem dEle. Às vezes Deus quer deixar claro, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Você ora, jejua. Aí Deus te dá uma estratégia. Não, isso é muito simples. Não, isso não pode ser verdade, é muito simples. Irmão, não é a complexidade da estratégia que vai trazer o resultado. É o nível de obediência que você vai dar a ela. Que coisa mais simples para destruir uma muralha? Não é muro não, que os pedreiros fazem por aí, a chuva vem e derruba. É muralha, irmão. É pedra, grande, maciça. Deus disse, 7 voltas em volta dessa muralha. Um dia de cada vez, uma volta por vez, durante 7 dias. E no 7º dia, 7 vezes. E ao final da 7ª, um grito. Vai cair, vai ruir. O que você faria? Falou, não, sai, 7 voltinhas e um gritinho. Quer ver? Olha, irmão, presta atenção. As mulheres, deem um grito aí, bem bacana mesmo. Agora um grito grave dos homens. Dê um grito aí, irmão. Imagine juntando tudo. Agora vamos juntar tudo. 1, 2, 3. Agora pense em milhares de pessoas e a glória de Deus destruindo pedra sobre pedra e ruindo. Irmão, só porque Deus é Deus. Está pensando o quê? Que Deus é brincadeira?
Está duvidando do poder de Deus? Eu sempre digo lá em casa, Deus disse, a água parou, irmão, acabou. Não tem argumento, não tem isso, não tem. Porque Deus disse, a minha suficiência sempre vem de Deus. O que Deus quer que eu faça frente a esse problema? Eu é que vou lutar, eu é que vou desenvolver as armas, mas eu sempre vou precisar que Ele vá à minha frente. Eu estava agora nos Estados Unidos, num congresso, e meu filho foi tomado por Deus para entregar uma palavra profética para mim. Irmão, palavra profética vindo de família é uma bênção, porque ela vem recheada de amor, de sinceridade, de compaixão. Eu estava muito pedindo a Deus, Senhor, fala comigo. Meu filho incomodado atrás de mim, vem daqui, vem dali, fala aqui, ora. Falou, pai, eu estou incomodado. Deus mandou eu entregar uma palavra para o Senhor. Eu falei, meu filho, só se for agora. Aí nós paramos, ele botou a mão no meu peito, na minha cabeça, começou a chorar, chorar, chorar. Daqui a pouco ele começa a entregar a palavra de Deus. E uma das coisas que na palavra dizia era, eu não sou um Deus na tua vida para andar atrás ou do seu lado. Eu sou um Deus que abre caminhos para você. Eu estou adiante de você, mas muito adiante. Eu é que enxergo tudo o que você precisa, porque eu estou na sua frente e muito. Veja o que eu tenho feito. Aí começou. Eu falei, Deus, eu aceito. Porque a minha suficiência vem de Deus. Quando eu não posso, quando eu sou limitado e sempre sou limitado, eu dependo de Deus. Irmão, existem muitos pastores melhor do que eu. Existem muito mais gente que prega muito mais do que eu. Existem gente muito melhor do que eu. Mas sabe onde eu tiro essa minha grande desvantagem? Orando e jejuando. Eu disse a Deus, eu não sou o que eu gostaria de ser, mas essa desvantagem eu tenho que recuperar na oração, na palavra e no jejum. Tem jogador que não é tão bom, por isso tem que correr mais do que os outros. Ele tem que ter pelo menos um diferencial em relação ao que é bom. E eu disse, Senhor, eu não sou o que eu acho que eu deveria ser. Então eu tenho que orar mais do que os outros. Eu tenho que ler mais Bíblia do que os outros. E eu tenho que jejuar mais do que os outros. Para pelo menos compensar a minha desvantagem. Mais do que qualquer outra pessoa, irmãos. Eu tenho consciência pessoal. E ratifico e afirmo hoje. A minha suficiência vem do meu Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu preciso, está nas mãos daquele que pode todas as coisas. Sempre. Quarta coisa, você deve decidir lutar. Saia da defensiva. Saia dessa situação passiva. As coisas não acontecem, não dá certo. Não estão funcionando, funciona para os outros, não funciona para mim. Parece que Deus ama mais fulano do que eu. Parece que Deus está mais na vida dos outros do que na minha. Conversa, irmão. Sabe por quê? A Bíblia diz, Deus não faz acepção de pessoas. Diga, Deus me ama muito. Assim como Deus ama muito o meu pastor. Deus não faz acepção de pessoas. Tudo vai depender do meu envolvimento e da minha responsabilidade. O que é que você precisa ver feito na sua vida? Qual é a sua necessidade? Os irmãos aqui que trabalham comigo, que andam mais próximo de mim, sabem, irmãos. Hora que a luta intensifica, hora que eu identifico claramente uma ação maligna, o diabo sabe que eu entro em jejum. Está vendo esse cabelo branco aqui? Eu sempre pintei, porque eu nunca gostei de cabelo branco. Estou entregando hoje aqui, daqui desbotou de uma semana não. Mas estou enfrentando uma luta, eu falei, capeta, minha vaidade não vai ser maior do que o meu Deus. Fique certo. Pode ficar branco,
alvo como a lã, que eu não pinto até esse problema ser vencido e diluído. Acha que pastor Marcos ficou careca à toa? Acha? Que ele raspou de novo a cabeça dele carequinha? Está num propósito, meu filho. Porque nós resolvemos lutar contra Satanás e declarar que você não tem poder. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Irmão, não tem moleza para o capeta, não. Tipo, minha esposa lançou um desafio no discipulado de manhã e vai dizer hoje à noite. Irmão, toda mulher aqui vai começar a orar pelos homens. Toda. Hoje ela vai mostrar a lista, a relação do que vocês vão fazer pelos homens. Irmão, homem aqui vai cuspir fogo. Homem aqui vai cuspir fogo, porque as mulheres vão jejuar, nós vamos jejuar. E o diabo, irmão, diz a Bíblia, se ele entrou por um caminho, ele vai ter que fugir por 7 pedacinhos. Um bracinho para lá, outro bracinho para Taguatinga Norte, outro para o sul, outro para o leste. Irmão, Satanás vai sair daqui picadinho. Quando ele me vê, quando ele te vê, vai ter que sair correndo. Sua responsabilidade. Decida entrar nessa guerra e lutar contra aquele que afugenta, atrapalha você. Satanás, é o seguinte, você pode me ajudar? Dá licença. Irmão, não tem dar licença. É sai mesmo. Seja deseducado e deselegante com ele. Capeta, ontem à noite nós estávamos orando lá em casa. Irmão, eu fico com vergonha. Quem é nordestino aqui, levante a mão. Parece que Deus dotou o nordestino de um megafone especial. Dá um glória a Deus aí. Ali é maranhense. Irmão, não tem pescoço, mas tem uma garganta. Maranhense não tem pescoço, tem garganta. Cearense também, não tem pescoço não. Só tem gogó e cabeça. Piauiense, irmão, Deus sabe o que faz. O que você tem que fazer? Chegar em casa. Fala, te identifiquei. Sempre tem uma luta nessa área, sempre é confusão. Próximo do Natal, é de espírito de contenda, é briga. Toda vez tem isso, quando a família está junta. Um espírito de confusão e contenda. Você vai orar, você vai jejuar e vai dizer, espírito de contenda, espírito de confusão, sai dessa situação, ou sai da minha vida, ou sai da vida dessas pessoas, em nome de Jesus, fora! Eu tenho um pastor, muito amigo meu, já de idade, que ele tem uma visão bem alargada nesse campo espiritual, e ele não brinca, mas ele diz, sai e sai em filinha. E ele diz que vê, irmãos, os demônios saindo em filinha, um após o outro. Eu quero encerrar essa palavra, concluindo o que o próprio Senhor Jesus declarou. Eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, vos causaria dano algum. Vamos aplaudir. Nada vai te causar dano. Manda embora, irmão, manda sair o que está te apurriando, te atrapalhando. Manda sair. Tristeza, opressão, depressão, isso, manda embora. E nada, absolutamente nada, te causará dano algum. A guerra é real, o diabo existe, mas eu e você, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Fique de pé no seu lugar, querido.
que está querendo te pegar, irmão. De vez em quando a gente identifica e manda embora. Eu venho de duas linhagens muito distintas. A família da minha mãe, meus avós vieram do Japão após a Segunda Guerra. Então tem uma série de coisas envolvidas nessa linhagem materna. A linhagem do meu pai é de mineiro, irmão. E o mineiro, naturalmente, com raríssimas exceções, ele é o quê? Meio desconfiado, meio seguro, meio já é com a bênção de Deus, meio seguro, o que mais? Conservador. Um dia eu peguei uma mulher, um mineiro aí, ô senhor, que queijo. Um dia eu fui pagar uma senhora, uma mineira, fui pagar o serviço antecipado. Falei, eu quero lhe pagar logo. Falou, não faça isso. Levei até um susto, até afastei. Falei, não, mas eu quero pagar logo que eu estou com dinheiro. Aí no dia que eu vier buscar, talvez eu não tenha, aí vou me apertar. Falou, não, eu só recebo depois de entregar o serviço. Aí eu disse, não, eu acredito, a senhora vai entregar, eu quero pagar. Falou, não recebo. Eu sou assim. Aí eu voltei para casa com minha esposa, eu falei, meu Deus, tudo bem que ela seja assim, mas mudar não vai matar ninguém. Ela não ia ser prejudicada, muito pelo contrário. Falei, eu gosto de ter a sensação que estou sendo paga. Falei, mas e se eu estiver pagando antes? Falou, não, só depois. De vez em quando, irmãos, algumas coisas tentam me pegar. Algumas maldições tentam bater a minha porta. Sabiam disso? Outro dia, eu sempre não fui aquele cara liberalzão, que gasta o que tem e o que não tem. Eu percebi que eu estava começando a ficar meio miserável, controlar muitas coisas e tudo. Falei, epa, eu sempre combati isso na vida do meu pai. Está excessivo, não é um controle, é uma coisa excessiva, descomedida. Falei, Satanás, espírito de miséria, você não vai possuir minha vida não, em nome de Jesus. E mandei sair. Pastor, o senhor está liberalzão? Não, irmão, eu estou controlado, equilibrado. Eu ensino lá em casa, equilíbrio é a palavra de ordem, amém, irmãos? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, equilíbrio. Equilíbrio. Descontrolou, fala, opa, isso aqui não procede do meu Deus. Está além ou está aquém, eu já oro logo, para não dar sopa para o azar. Hein, Edson? Verdade ou não? Mas quando eu vejo o Edson combatendo, irmão, se você for para o combate, para o fronte de batalha, eu lhe garanto, você vai ter vitória todos os dias. Identificou, é ele, manda embora. É natural, ajuste. É humano, se conserte. Mas são duas realidades, espirituais e humanas. É espiritual, tome atitude espiritual, amém, amados? É humano, tome atitudes humanas. Por favor, feche os seus olhos e comece a orar. Aquilo que você sabe que é espiritual, que está resistindo por muito tempo na sua vida, comece mandando sair, irmão. Faça parte dessa guerra, entre nessa luta, mande embora, não aceite, porque Deus tem coisas grandes e maravilhosas para mim e para você. Deus tem o melhor dessa terra para nós. Ah, Senhor, o Senhor não ama. Espírito de mentira, de engano, sai da minha vida e da sua hoje em nome de Jesus. Ninguém me ama nessa igreja, é uma mentira de Satanás. Nada acontece para mim, você está vivo, é uma mentira, é um engano do inimigo, querendo cegar você diante da glória de Deus.
Muitas coisas que eu não vejo é porque o diabo tem tentado cegar os meus olhos. Certa vez, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desse seu moço, para que ele veja que aqueles que estão conosco são maiores do que aqueles que estão com eles. Abre os olhos dele. Hoje eu peço a Deus que Deus abra os seus olhos, que Deus abra os seus ouvidos, que Deus abra a sua boca, em nome de Jesus.